Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, porque de mim mesmo nada posso dizer nem fazer, Pai. Nós queremos olhar para Ti nessa noite, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua vontade. Abre nossos ouvidos, para que a gente tenha ouvidos para ouvir, para abrir nosso coração para o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Daniel, pode projetar o PowerPoint aí? Não vou seguir muito o PowerPoint, não, porque foi o meu mentor ele que fez, mas acaba que eu não... Bom, eu queria saber de vocês, dar aula é mais fácil que pregar, porque está escrito já tudo aqui, ou dividindo com alguém fica mais fácil ainda. Eu queria saber de vocês, o que vocês lembram da aula passada? Ixi, o Paulo já está preocupado. Por isso que a gente vai lançar de novo, para que o pessoal chegar em casa poder assistir a aula passada. E sempre vai poder fazer isso, recapitular. Bom, eu queria puxar o gancho do Paulo, da aula passada, que foi falado aqui, a necessidade de nós vermos, no estudo de Apocalipse, não somente no estudo de Apocalipse, mas nós vemos atenção no todo. Quem lembra do exemplo do quebra-cabeça que o Paulo deu? Duas pessoas lembram, Paulo? 3. A Henriette você ficou repetindo em casa para ela, aí não conta. 3 pessoas. Bom, o Paulo deu um exemplo de quebra-cabeça, vou falar aqui para as pessoas. Pensei até botar um pedacinho assim, relembrando a aula passada, videozinho, mas aí ia dar muito trabalho, eu não estava com muito tempo. E ele deu o exemplo de quebra-cabeça que a gente muitas vezes recebe as peças, a gente tem um entendimento das peças, e a gente vê a cor das peças, às vezes vê o desenho das peças, acha que encaixa num lugar no outro, e a gente cada um acha que ela tem uma função, ela representa algo. Mas se a gente não olhar a caixa, se a gente não olhar a imagem, se a gente não souber sobre o que se trata o quebra-cabeça, fica muito difícil você saber realmente o que é aquilo. Então ele deu o exemplo de uma peça que é verde, outra peça que é vermelha, e outra peça que é azul, e o cara acha que a verde é parte de um abacate, a vermelha é parte de... Desculpa, estão me chamando a atenção lá, o pupilo Daniel lá está me chamando a atenção. E a vermelha é parte de uma camisa, e o azul é, não sei, parte do mar. Mas, na verdade, quando você olha a caixa, você percebe que aquilo era um arco-íris. E você estava achando que estava com a peça certa. Porque parecia que era parte de um abacate. Tinha até a transiçãozinha para aquela verde para o amarelo, sabe? Aquela coisa assim que vai aproximando da semente. Mas, para estudar a Bíblia, costumadamente, a gente costuma entender a Bíblia também, ler assim, né? Como a gente estuda a vida toda. É aula de matemática. Então, a gente só liga a caixinha da matemática e vai ler matemática. Acabou a aula de matemática, acabou o assunto, vou para o outro. Mas a Bíblia é um livro só. A gente historicamente se dividiu em capítulos, em outros livros, mas é um livro só. Gênesis e Apocalipse é um livro só. Como todo livro, tem uma introdução, tem um desenvolvimento, chega um ápice, depois se diminui um pouquinho o ápice, né, o cerne da questão, e depois se conclui. Então, Apocalipse é o livro de conclusão da Bíblia. Ele vem... O que se faz geralmente na conclusão? Eu não escrevo bem redação, Rafael escreve bem, mas eu lembro que o Rafael fazia cursinho. Na redação ele falava, você tem que enfatizar de novo o assunto principal e amarrar as pontas que ficaram abertas. E se tiver mais coisas ainda por falar, você cita. Você coloca ali na conclusão, olha, tem mais isso por falar, mas não deu tempo, ou esse assunto abrange outras coisas. Então, o posicionamento do Apocalipse não é em vão. Os pais da igreja não colocaram ali porque acharam que tinham que colocar ali. Não, foi direcionamento do Espírito Santo. Bem, assim queremos, né? Que a ordem dele está ali também. Um direcionamento do Espírito Santo. Então, o que a gente tem que ter ideia? Que para a gente entender Apocalipse, não adianta a gente ir direto no Apocalipse e falar assim, vou ler a conclusão do livro e vou entender o livro todo. Para a geração que gosta mais de ler, é isso. É mesmo para uma geração que gosta mais de ver série, como minha prima que está ali,
É a mesma coisa que você achar que vai ver o último capítulo da série e vai entender toda a série. Não dá. Não dá para a gente ler ver a última série e falar assim, eu acho que aquele cara ali surgiu dali, ou fez aquilo outro. Não. Mas se a Bíblia é um livro só, qual é o assunto da Bíblia? Uma vez eu ouvi uma pessoa, um irmão, falando que ouviu assim, que era a redenção o assunto da Bíblia. Não, redenção é um dos assuntos da Bíblia. Né? Porque a gente, se for parar para estudar, Deus se revela à criação, um atributo dele diferente que se revela a outra criação. Os anjos ficam cantando santo, 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 e enquanto a gente fica só falando de amor do Senhor, do amor do Senhor, porque o Senhor se revela a sua santidade, a santidade de Deus fala mais alto aos anjos do que o amor dele. Mas o amor dele ministrado a nós pelo seu Filho Jesus, pela morte de Cristo, nos fala mais alto. Então, obrigado, pastor, esse é o cara. Então, o que a gente percebe? A gente tem que olhar para a Bíblia como um livro só. E qual o assunto da Bíblia? O que se faz numa introdução? Então, se a gente olhar lá desde Gênesis, você vê lá, Deus criou a terra, os céus e a terra. Deus criou tudo. Você vê lá em Apocalipse final, ele enfatizando isso. E Deus criou novos céus e nova terra. Tudo se fez novo. Aí você volta lá no Gênesis e fala assim, poxa, é que nem... Eu imagino assim, né? Muitas vezes eu olho o Rafael, que eu acho ele muito parecido com meu pai, nas atitudes. Aí, volta e meia, ele toma uma atitude e eu falo assim, eu já vi alguém fazendo isso antes. Lembro de alguma coisa. E essa mensagem, isso acontece direto na Bíblia. O Velho Testamento é praticamente só isso. Talvez você não possa conhecer meu pai, mas se conhecer o Rafael, você vai ficar assim, poxa. Quando você conhecer meu pai, fala assim, caraca, é esse daí que ele puxou. Está explicado por quê. Então, quando a gente vê Adão lá, Adão não foi criado à toa. A Bíblia não diz que ele foi criado à imagem de Deus, à toa. Porque o Novo Testamento vai falar que Jesus é a imagem do Deus invisível. O último Adão é a imagem do Deus invisível e o primeiro Adão foi criado à imagem de Deus. Aí você se pergunta, mas por que Deus não criou logo Adão e Eva? Mas se você olhar, quando que Eva é criada? Adão adormece para Eva ser tirada de Adão e Deus tira um elemento de Adão e cria Eva. Assim também Jesus faz. Jesus adormece na sua morte, Deus retira a igreja dele, da morte e da ressurreição de Cristo, ele retira a igreja. Ele cria a igreja, a esposa de Cristo. Então, nada ali por acaso. Nada na Bíblia. A gente tem que começar a ler a Bíblia com um livro todo. Aí você fala, está em Gênesis. Pô, Gênesis tem... Se você olhar a introdução, tem muito. Você vai a Enoque, que é o 7º. Você vai a Noé. Se você pegar ali até Noé, a história mais ou menos da Bíblia, mais ou menos é o seguinte, não tem lei. Não tem lei. Há uma tradição que provavelmente Adão passou para suas gerações, que existe um Deus. Mas não a lei. Cada um anda de acordo com o que acha. Mas você percebe que Deus passa uma mensagem. Deus faz uma mensagem com Noé. Você chega até o ponto de Noé e percebe o quê? Está todo mundo perdido. Não há um justo sequer. Então o que a gente aprende logo no começo? Que sem lei o homem se perde totalmente. E quem se salva? São aqueles que são de Noé. E a mesma coisa Noé tipificando Jesus. Aqueles que são de Cristo se salvam. Aqueles que passam pelas águas, porque o dilúvio simboliza a água. O escritor de Hebreus diz isso, que simboliza o batismo. Mas aí depois vem o Senhor e dá a lei. O homem não tinha lei, se perdeu. Vamos dar a lei, vou mostrar o caminho. Porque sem caminho ele se perde. Mas a gente percebe que a lei, de certa forma, até conserva o homem, mas também não salva. Tanto que tem conservado a humanidade até agora, mais ou menos, a lei. Mas vai chegar uma hora que
Então, o que acontece? A narrativa da Bíblia vem falando assim, sem lei não dá, com lei também não dá. Há necessidade de um Salvador. E vem Jesus com o nome de Salvador. E isso tem rodeado na Bíblia. Você tem Juízes, Sansão, a história de Sansão, a gente sempre acha que é um cara forte, um cara musculoso. Mas Sansão era um cara nazireu, que aponta, peraí, eu já vi alguém que é separado, sim, alguém que o nascimento foi anunciado, eu já vi isso na Bíblia. Eu acho que eu vi depois, por isso que eu posso olhar para trás e reconhecer. Mas Sansão foi alguém que tem nascimento. E ele nasceu para quê? Para libertar o povo. Olha, isso é interessante. Libertar o povo. Mas ele, eu diria assim, eu penso, que ele é a descrição perfeita de um cara que se liberta, um libertador. Você vai pensar, um cara forte, um cara separado. Mas ali Deus nos ensina que não é pela força que vem a liberdade. Não é pela força que vem a nossa liberdade dos pecados, porque toda vez que Israel pecava, subjugava algum povo na época dos juízes. Então, ali Deus nos ensina isso. E o que a gente percebe também? Que é quando quando Sansão, ele se rende, já não tem mais força, já está cego, ele se rende a Deus, ele consegue libertar o povo. Isso, peraí, eu percebo isso também em Jesus. Não é na cruz que ele também se rende a Deus? Mas ele não vai por força, ele vai como ovelha muda o matadouro. Então a Bíblia, toda ela vem escrita falando de Jesus. Os primeiros capítulos vêm introduzindo. Olha, é necessário que haja um Salvador. Olha, o homem é mau. Há um que é perfeito. O próprio cordeiro, você tem o cordeiro, o animal que foi morto para cobrir os vergões de Adão e Eva, você tem Jacó, você tem tipificação de Cristo, figuras de Cristo, alguns traços que nem o Rafael às vezes tem atitudes igual ao do meu pai, umas coisas que apontam pequenas assim que você percebe, opa, isso me lembra de alguma coisa. Hoje podemos olhar para trás porque conhecemos a história, mas naquela época, por que está fazendo isso? Por que essa história está escrita assim? Por que isso foi escrito? Para quê? O que eu aprendo com isso? Então, a gente precisa olhar o todo. A gente precisa ter uma noção que a Apocalipse vem concluir toda uma história. E como o Paulo falou na aula passada, que isso significa Apocalipse, o nome é revelação, é tirar o véu, desvendar. E desvendar o quê? Da vontade de Deus. E o que ele frisou lá em Efésios 1, de 1 a 8? Que a vontade de Deus é reunir todas as coisas em volta de Cristo. Porque todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dele e para Ele. Então, a gente tem essa questão, que por isso que a gente sente tanta dificuldade em entender Apocalipse. Porque a gente, pelo menos eu, não entendo a Bíblia toda. Tem muitas coisas que são parecidas, mas por eu não conhecer, passou batido. Por eu não estar atento àquilo, não tem sentido para mim. Deixa eu me achar agora nas minhas anotações. Vamos para o slide, né? Pode passar o slide. O primeiro slide sem apresentação. Então a gente chegando agora estamos sem retorno, tem que ficar olhando para cima. Chegando no primeiro versículo, no primeiro capítulo, Jesus vai falar exatamente isso. O que ele desvenda? Que ele começa? Revelação de Jesus Cristo. Então aí ele já diz o que o assunto do livro é. Ele já pega o que é o ápice da história de Cristo, da humanidade, que Deus escreveu. Vem toda a dificuldade humana, a necessidade de um Salvador. O ápice é Cristo. Essa é a história da Bíblia, o ápice é Cristo. Depois de que vem Cristo, do sacrifício, os apóstolos vêm amarrando as pontas, vêm concluindo, exemplificando, dizendo que o que o Senhor queria, passando para a igreja o que o Senhor queria. E Apocalipse vem concluir. E ele conclui logo na primeira introdução desse livro, né, porque são um livro dentro da Bíblia, né, a Bíblia só tem uma narrativa.
tem muitos ensinamentos no meio, mas é uma narrativa principal. Temos a revelação de Jesus Cristo. Se a gente não olhar que esse é o assunto principal, com essa visão, com esse óculos, com esse entendimento, que o livro fala de Jesus, o livro desvenda quem é Jesus, ele revela quem é Jesus. A gente vai estudar o livro que nem a gente muitas vezes estuda a Bíblia toda, achando que é sobre Adão, achando que é sobre Eva, achando que é porque Jacó não quis, o Jacó quis obedecer o pai, porque Abraão, que é um cara legal, era o Abraão que é o cara da fé. A gente começa a achar que a Bíblia estava falando deles. A gente começa a ler a Bíblia como fosse sobre nós. A Bíblia muitas vezes nos comunica a vontade de Deus, nos comunica, não é só muitas vezes, ela nos comunica a vontade de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja, das pessoas do nosso redor, para a humanidade, sim, mas a narrativa principal dela é o próprio Cristo. O Pai quer revelar a Jesus. Se a gente for lá em Mateus 11, 25 a 27, isso aí não está no slide, desculpa aí, Daniel. Eu nunca sigo essas coisas. O Paulo está aprendendo a mexer no slide agora. Mateus 11, 25 a 27. O contexto aí era que Jesus estava falando sobre destruição de Sodoma e Gomorra, que teria mais misericórdia para uma cidade do que para lá, para outra. Mas vamos começar daí. Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste essas coisas dos sábios e ocultos, e a revelaste aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Próximo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele que o Filho deseja revelar. O que Jesus diz aí é que tudo isso aí, toda a destruição, todas essas coisas foram ocultas daqueles sábios e entendidos. Por isso que você pode pegar um cara que pode ter filosofia, de pós-doutorado em filosofia, e interpretação de texto, muito melhor que você, que todos nós aqui, ele não vai entender o que Apocalipse quer dizer. Pode ser um historiador, um cara super entendido, não vai entender. Porque é Deus que revela. Ele oculta isso dos sábios entendidos. E, como diz aí ninguém conhece o Filho senão o Pai. Obrigado, Daniel, por ter tirado. Deve ter sido o Paulo. Com certeza foi o Paulo. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e o Filho é a quem o Filho quiser revelar. Então, a gente vê uma dinâmica. Deus Pai quer revelar a criação ao Filho, e o Filho vem para revelar o Pai. Então, é essa dinâmica que a gente percebe, e é essa dinâmica que vem se discorrer em Apocalipse. Então, continuando no slide. Volta ali para eu terminar de ler os 3 versículos. Obrigado. Então vamos ler aí. Apocalipse de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelos seus anjos, as enviou e notificou a João, seu servo, a qual notificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardaram as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Isso aí. Então, a revelação de Jesus Cristo, pode abrir o slide todo. Eu sei que tem várias animações legais. Pode passar o próximo. Que a gente já falou ali, temos nas primeiras palavras do título, revelação, que é o significado de Apocalipse, de Jesus Cristo. Então, é sobre isso que o livro é. Sobre Jesus Cristo, sobre revelar quem é Jesus Cristo. Essa é a prioridade do livro. É para isso que ele foi essa mensagem que
que é passado. Depois é para revelar as coisas que hão de acontecer. O tema central do livro é Jesus Cristo, quem é o Filho para o Pai, e como tudo lhe foi sujeito, pois Deus é plenamente conhecido pelo Filho. Como lemos em Mateus, também podemos ler aí. O tema principal do Pai é o Filho. Ali tem um adendo, cuidado com as leituras antropocêntricas, então para a gente chamar nossa atenção que é sobre Jesus, não é sobre nós, não é sobre se a gente vai ser poupado na tribulação, se a gente vai ganhar uma casinha no céu. Não, a Bíblia não vem para responder essas perguntas. Ela vem para responder quem é o Filho, vem para revelar quem é o Filho. Se a gente quer ficar pensando só na gente, eu acho que não tem espaço para a gente lá. Só em Cristo. Cristo é a centralidade de Cristo. O Pai mostra isso e o Pai nos ensina isso. E o Filho também nos ensina. Então, vamos lá em 1 Coríntios 15, 27, faltou 2 pontos ali, mas porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Resumo e síntese de Apocalipse. Então, o que o Apocalipse vem dizer? Ele vem dizer assim, olha, vocês viram a cidade de Salvador? A Bíblia vem apontando a primazia, a honra de Cristo, o local que ele assenta, né? Ele é sublime, ele é o centro de toda a criação. E aqui que vem de Apocalipse dizer, olha, agora eu vou começar a dizer o plano, desculpa, estou andando de novo, vou dizer o plano de Deus, Deus está revelando o plano dele para nós, de como ele vai sujeitar todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. E depois que todas as coisas estiverem sujeitas aos pés de Jesus, Jesus vai sujeitar todas as coisas a Deus. Então, aquela dinâmica. O Pai revela o Filho revela o Pai. Então, próximo, isso aí. Capítulo 1 nos fala sobre a cabeça. Então, isso vem marcando. No capítulo 1 de Apocalipse, ele está falando principalmente sobre a cabeça, sobre Jesus. Ele vem desenhando o corpo de Cristo. Capítulo 2 e 3 fala a respeito do corpo. No capítulo 4 escreve o trono, e no capítulo 5 o Filho chegando ao trono. Isso começa e acontece na ascensão, em Mateus 28, 18. Então, o que ele vai dizendo? Uma palhinha do capítulo 5, e que ele vai chegar no capítulo 5 é exatamente quando Jesus é assunto aos céus. Isso aí, ou em Atos também 2, alguma coisa que é quando Jesus é assunto aos céus. Aí o capítulo 5 trata disso. Diz assim o Mateus 28, 18. Jesus aproximou-se e lhes falou dizendo, toda potestade me é dada nos céus e na terra. E logo abrindo o livro e mostrando o desenvolvimento dos seus propósitos. Então, abrindo o livro, é no capítulo 5, que o livro simboliza os propósitos de Deus. O livro que ninguém era digno de olhar para ele, nem muito menos abri-lo. Né? Só o Cordeiro de Deus que foi morto. Isso. Então, vamos para o primeiro tópico, voltando aqui só para não esquecer, foi a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Deus deu quem? Aí está a resposta. Deus deu João para manifestar aos seus servos. Deus às igrejas que foi enviado para manifestar aos seus servos as coisas que devem acontecer. Então, agora o Senhor, além de se revelar a nós, Ele também quer mostrar aquilo que há de acontecer. Ele não quer que a gente fique perdido, desesperado, cheio de medo, mas porque a gente sabe que tudo é sobre Ele, não é sobre nós essa vida. Então vamos lá. Destinatários, seus servos. Tomara que eu esteja incluso nisso. E você também. Este é o livro para fortalecer, não assustar. É para revelar o seu senhorio, o senhorio de Cristo,
Não confundir. Não é para você ficar cheio de dúvida, o que vai acontecer, o que acontece antes, o que depois. É para que saibamos não gerar dúvidas, que tudo acontecerá quando, onde e como tem que acontecer. Todas as coisas estão nas mãos do Filho de Deus. E ele tem autoridade, toda autoridade. Então, para que a gente saiba a posição que ele está diante de tudo que nos acontece, diante de tudo que há de vir, diante de tudo que o Apocalipse descreve, a gente precisa saber e ter essa memória, isso em mente. É Cristo que está reinando. Tudo está debaixo de sua autoridade. Não há nada que eu possa fazer que mude isso. Não há nada que eu possa fazer que piore isso ou que melhore isso. Bom é fazer o que ele deseja, porque nós somos seus servos. Então vamos lá, continuando, verso 3. Tópico 3, né? Desculpa. Mateus 24, 37 diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, assim será nos dias em que o Filho do Homem se há de manifestar. Nos dois episódios, tanto Noé quanto Abraão sabiam que estavam para acontecer. Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, vou destruir Sodoma. E Abraão assim: meu sobrinho está lá, sabe como é que é, né? Tem como salvar não a cidade? Meu sobrinho gosta tanto de lá. Ele falou assim: não dá não. Ele falou assim: se tiver 50 justos, o senhor destrói? Ele falou assim: se tiver 50 justos, não destrua. Você vê que vai caindo. Depois ele vai falando com Deus: 40, 10, até que ele descobre que só tinha um Ló mesmo de justo. E assim o Senhor retira Ló e destrói a cidade no mesmo instante. A mulher dele ainda olha para trás, né? Então, Deus revelou a Abraão, Deus revelou a Noé. A Noé foi com mais de 100 anos antes para ele construir uma arca. Trabalhando. 100 anos de trabalho. E ele nos revelou isso antes que a gente tivesse nascido, já estava isso revelado lá para a gente. Mas que a gente tem conhecimento disso, que a vida do Senhor está próxima. Temos o conhecimento dos planos dele, que está aqui na Bíblia, que está à nossa disposição. E qual a nossa missão? A exemplo desses dois Noé, trabalhar para a salvação, e de Abraão interceder. É isso que nós vemos com esses dois exemplos, diante do aviso do Senhor. Então, Gênesis 18, 17 diz assim: Jeová disse: encobrirei eu, Abraão, o que vou fazer? Havendo de ser Abraão uma nação grande e forte, e tendo de ser bendita nele todas as nações da terra? Então o Senhor disse consigo mesmo. Eu até brinquei com Daniel mais cedo, eu falei assim: quem disse que não pode falar consigo mesmo? Na minha versão diz assim: disse o Senhor a si mesmo. Então o Senhor está falando consigo mesmo. Encobrirei eu alguma coisa a Abraão? E ali diz em Amós 3,7, diz: porque não fará nada Jeová, o Senhor, sem que revele seus segredos aos seus servos e profetas. Então o que a gente percebe é que isso aqui, ele veio por meio de João, por meio das igrejas que foi enviado, revelar isso aos seus servos e profetas. Ele não quer te pegar de surpresa. Ele não quer te pegar de supetão. Ele quer que você esteja pronto. Uma noiva ataviada, arrumada, pronta para ele chegar. Não como virgens nécias, que vai demorar, eu não sei quando ele vem. Mas ele quer que você esteja pronto. Por isso que ele nos avisa. Isso aí. O bom é que o Paulo dá um andamento assim, ela vai. E pelos seus anjos as enviou e as notificou. Estamos continuando a ler ainda o verso 1. Isso aí. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então a gente tem... Pode abrir o primeiro tópico aí, que eu já não lembro de cabeça, não estou com a cola dos slides.
Ah, sim. Notificou, declarou. Né? No original grego é Simeon, que traz a ideia de deu entendimento através de sinais, de signos, figuras, tipologia. Então, essa é uma linguagem que eu e você entendemos muito pouco, mas porque ela não é decifrada por conhecimento. Ela é decifrada pelo Espírito de Deus. Por signos, por sinais, tipologias. Como fazer para a gente entender esses símbolos, então? Então, a gente se apoia na revelação desses símbolos dentro da própria Bíblia. Aí eu falei que era para um de vocês perguntar e o Paulo responder, porque é ele que eu ficaria sentado com o slide ali, mas ele falou que... Como, Paulo? Como fazer para entender esse símbolo? Calma, existe um padrão nas Escrituras a ser seguidos. E quando não, o texto nos ajuda bastante a nos aproximar do significado dos símbolos. Alguns exemplos a seguir. Entende? Então, usando o mesmo exemplo, você vê vários símbolos no Velho Testamento e é muito difícil alguém do Velho Testamento ou alguém vamos supor, alguém contemporâneo do Gênesis ali, entender que Abraão, um servo de Abraão, entender que Jacó estava fazendo tipologia de Cristo. Era um símbolo de Cristo, uma coisa que estava acontecendo ali era símbolo de alguma coisa. É muito difícil para nós conseguirmos ler hoje nesse sentido e por conhecimento buscar, não, isso significa isso. Mas pela Escritura, nós temos já um padrão, né, que os próprios apóstolos já falaram, isso era sombra disso. Isso era sombra disso. O próprio Jesus lendo, isso se cumpre hoje. O Senhor, lendo Isaías, fala assim, isso se cumpre hoje. Então, os símbolos e sinais é a forma que o Senhor fala aos seus servos e profetas. Os símbolos são como o Senhor nos ensina, como Ele nos fala. Por um tempo Ele falou por parábolas, que são símbolos, são alegorias, são histórias. Às vezes nos complica, às vezes nos facilita. Depende muitas vezes do distanciamento que nós temos da história. Se a parábola fala de uma coisa e se a história ou o símbolo nos é próximo, né, para a gente sai com um fácil entendimento, mas se o símbolo nos parece distante da nossa realidade ocidental de hoje, dessa década ainda mais que a gente é acostumado a pensar de certa forma, isso se torna muito difícil, muito distante. Então, vamos lá. Mas aí tem uns padrõezinhos que o Paulo mastigou para vocês. Animal, reis ou reinos. Daniel 7, 17 a 23. Não precisa anotar, senão vocês vão ficar que nem um doido anotando. Eu, pelo menos, na faculdade não anotava quase nada. A gente ouvia para pegar o que é principal, né? Depois disso a gente vai botar no YouTube, você pode anotar, pode... Semana que vem vai estar no YouTube. Mulher é símbolo da igreja de Israel, aí tem os textos relativos. Mulher prostituta, símbolo da Babilônia. Águas, símbolo de povos e multidões. Cabeça, reis e governos. Dragão ou serpente, Satanás. Cordeiro, Jesus Cristo. Então aí a gente tem vários símbolos, várias alegorias. Depois a gente disponibiliza isso. Paulo disse que disponibiliza. Só não pelo WhatsApp. Ele está agora contra o WhatsApp. O qual testificou, deu testemunho. Né? Testificar é dar testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. De tudo que tem visto. Então, o interessante do chamado, eu acho bem interessante do chamado de João, é o chamado realmente de testemunha. Pelo menos ele fala tanto em 1 João, quanto no livro de João, aquele que vimos e ouvimos, e que com as nossas mãos apalparam, aquele verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos sua glória. Então, João é aquele que o Senhor se revelava muito através de ver. O Senhor deu a possibilidade de ver, de ouvir. E Deus deu para alguns de nós essa capacidade também.
Amém? O pessoal não está querendo ver muito essas coisas, não. Vocês compreendem o conceito fundamental do testemunho, de testemunha? De dar testemunho? Pense nisso um pouco. Então vamos lá. Qual o conceito de dar testemunho? Qual o peso de dar testemunho? Alguém tem uma ideia? Angélica? Não. Eu vou pegar outra, né, Paulo? Deixa a Angélica para a próxima. Qual o peso de dar testemunho? Vamos supor, um testemunha, judicialmente, né, tem uma responsabilidade. Né? Não pode mentir, tem que representar. Senão tem uma penalidade até, judicialmente. Falando. Qual o peso da testemunha? É representar a verdade. Mas quem é testemunha fiel? Jesus é testemunha fiel. Nós muitas vezes não conseguimos ser uma testemunha fiel de Cristo e representá-lo de tal forma que seja íntegro. Ele é isso. Sem a gente contar do nosso jeitinho. Não, aconteceu mais ou menos assim, e eu querendo encobertar alguma coisa, ou querendo enfatizar mais alguma coisa, um ponto fraco, ajustar, torcer para o nosso lado. Então, esse é o peso de ser uma testemunha fiel. O peso de testificar, de ser testemunha. Tem um texto de Provérbios também que agora já fugiu da mente, mas que fala que o Senhor abomina a testemunha mentirosa. Então, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Então, essa mesma responsabilidade que João tinha, eu e você temos. Uma vez que recebemos poder de Deus, uma vez que recebemos o Espírito de Deus, temos a responsabilidade de ser testemunhas do Senhor. Do que Ele falou, do que Ele fez. Porque hoje, o que vemos e aprendemos do Senhor é por meio de testemunho. Graças a Deus, porque a Bíblia é uma testemunha fiel. Tiveram irmãos do passado também foram testemunhos fiéis. Mas será que nós temos sido testemunhos fiéis dentro de casa? Será que temos revelado realmente Jesus, o nosso filho, nosso sobrinho, nosso primo, olha e fala assim, caraca, Jesus é assim, cara? Pô, vou para a igreja também, vou aprender também. Ou será que nós temos sido só, tipo assim, Senhor, eu estou fazendo o máximo que eu posso, sabe como é que é? É difícil, né? Eu trabalho de segunda a segunda. Às vezes a gente tem que extravasar um pouco, falar umas bobagens. Mas hoje a gente tem sido uma testemunha fiel. A gente tem representado e passado a mensagem que Deus nos permitiu receber, né? Porque João ali, diferente de todos nós, não tivemos aquela visão. Se João não fosse uma testemunha fiel, a gente estaria aprendendo tudo errado. Então, se nós, como representantes de nossas casas, onde nós fomos, não fomos uma testemunha fiel, que eles estão à nossa volta vão aprender tudo errado. Vamos lá, Paulo. Deus irá julgar o mundo e está convocando suas testemunhas. Então, pode passar também? Então, nesse contexto, Noé foi uma testemunha. Noé estava lá testemunhando. Voltou, a Angélica está ali apontando, voltou o somzinho. Ah, entendi. Chiado. Foi só falar. Noé foi uma testemunha. 100 anos construindo uma arca. 100 anos avisando o povo, vai vir um dilúvio. Vai vir a ira do Senhor sobre vocês. Sobre toda a terra. Mas quem criou na mensagem dele? Então, João fez sua parte como testemunha. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro nas aflições e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Nós precisamos entender o nosso papel. Então, assim como Noé tinha um papel de testemunhar na sua geração, que
viria a ira do Senhor, que o dia da ira do Senhor, naquele simbolizando um dia ainda muito maior, que ainda há de vir, que é o dia do Senhor, viria, Noé testemunhou aquilo fielmente, não se turbou, não se moveu para um lado ou para o outro, mas foi uma testemunha. Assim nós temos que ser. Onde a gente estiver, mesmo que o pessoal chame de louco, de doido, então, você está falando disso de novo, cara. Pô, o mundo está só melhorando. Pô, você não está vendo as tecnologias. Tudo está indo de vento e popa. Esse coronavírus vai passar rápido e as coisas vão melhorar. Não é ser pessimista. Você torce, você sabe que as coisas vão piorar. Mas você sabe que a sua esperança, a sua salvação está em Deus. Ele é a razão do seu conforto, da sua esperança. Entende? Noé não tinha uma posição fácil de trabalhar por uma coisa por 100 anos, uma perseverança, uma coisa que você vai falar assim, isso é à toa. Estou fazendo isso aqui à toa. Não vai vir chuva nenhuma. Muitas vezes nós, durante a caminhada, pensamos isso. Pô, estou servindo o Senhor à toa. Estou deixando de fazer o churrasquinho, ir para a praia à toa. Estou deixando de fazer igual todo mundo à toa. Não é à toa. Nós temos a mensagem do Senhor, que Ele virá, e nós temos que testemunhar isso ao povo. Pode passar, Paulo. Peraí que eu perdi um pouquinho. Tá. Volta ali, pode voltar. Então tem Isaías 56:10, diz assim: todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados, gostam do sono. E temos em Apocalipse o contraste. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram sua vida até a morte. Então, de um contraste, nós temos Isaías, o profeta, dizendo que todos os atalaias, atalaia era o homem responsável para ficar no muro, né, olhando de longe, e falar, está vindo o inimigo, e alertar todo mundo. Mas imagina um atalaia assim, cego, e eu consegui ver alguém chegar? Imagina um atalaia que não sabe de nada. Cães mudos, que não falam. Então você é um atalaia, a sua responsabilidade é alertar, mas você não fala nada, você não vê nada, você não sabe de nada, você não prega, você está adormecido, vocês gostam do sono, é do outro lado ali, do lado esquerdo. Mas já saiu. E temos esses dois contrastes. Temos atalaias, aqueles que são responsáveis para alertar, para chamar atenção, para anunciar. E ao povo, seja ao povo, que é chamar o povo ao arrependimento, ou seja, alertar a igreja. Temos o contraste que Isaías fala, que eles são cegos, são como cães que não ladram, então não serve para nada, eles não sabem de nada. Ou temos o outro lado, que é o lado de um testemunho dos vencedores. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram a sua vida até a morte. E isso é uma coisa difícil de fazer. Não amar a vida. Não amar essa vida até a morte, até o fim. Isso Cristo fez. Temos mais um tempinho? Vamos. Porque se a trombeta der o sonido,
incerto quem se preparar para a batalha. Eu queria chamar o Paulo aqui para completar essa parte. Pode vir, dona Sério. Para você completar a parte aqui. Exatamente. Ele acha que eu vou dar mole para ele. É porque ele tinha compartilhado uma coisa comigo no WhatsApp. Aí eu acho interessante, já que impactou mais esse lado a ele compartilhar. Porque para mim passou de batido, né? Mas para ele falou, poxa, comentou, achei interessante que ele comentou. Eu acho que traz mais riqueza, assim, quando você se interessa pela parte, pode compartilhar. Essa passagem? Amém, irmãos. 1 Coríntios 14, 8. Na verdade, a trombeta era tocada para chamar a guerra, né? Você tocava a trombeta anunciando a batalha, anunciando para o povo se preparar para o que iria acontecer. E essa é uma das funções da testemunha, é tocar a trombeta. Mas se você toca a trombeta com um som incerto, alguém aqui serviu o quartel? Existem vários toques de trombeta. Tem toque de trombeta para sentido, tem toque de trombeta para descansar, tem toque de trombeta para apresentar armas. Se você tocar a trombeta de modo incerto, as pessoas não se preparam para a batalha. Então o Senhor está revelando o Apocalipse para quê? Para que nós venhamos testemunhar, para que nós toquemos a trombeta com o sonido certo, de modo que o seu povo se prepare para a batalha. Né? Tem uma passagem lá a gente vai citar ela aqui, está nos Evangelhos, que Jesus fala assim, em pouco tempo, daqui a algum tempo, eles vão achar que matando vocês, eles vão te expulsar da sinagoga. Jesus estava vivo, Jesus tinha ressuscitado. Ele fala assim, em breve, eles vão expulsar vocês da sinagoga e chegará o tempo que aqueles que matarem vocês vão achar que estão fazendo culto a Deus. Vos falo isso para que não vos escandalizeis. Então, quando a gente lê a mensagem do Apocalipse, o Senhor está nos avisando que, olha, não se escandalizem. Escandalizo é uma palavra em grego que significa tropeçar. Eu não quero que vocês tropecem. Só que se nós, como testemunhas, não tocarmos a trombeta de forma correta, como os nossos irmãos vão se preparar? Como os nossos irmãos não irão se escandalizar? Então, essa é a importância de nós darmos testemunho. Essa é a importância que nós toquemos a trombeta com o sonido certo. Essa é a importância de que nós não negligenciemos o nosso testemunho, inclusive, como a gente leu no slide anterior, com o preço da própria vida. João estava onde? Em Pátimos. Pátimos era uma ilha-prisão. E João estava lá por causa do quê? Testemunho. Nós seremos odiados e perseguidos por causa do quê? Testemunho. Nós somos odiados, agora tem várias situações, e tudo tem a ver com o nosso testemunho de vida e testemunho de palavra. Então, esse conceito de testemunho é muito importante nas Escrituras, e o André leu aqui, vocês receberão poder, não é isso? Receberão o meu Espírito, né? Vai receber o Espírito Santo e recebereis poder. Receberemos poder para quê? Vamos lá, receberemos poder para curar, levantar, ressuscitar mortos? Ok. Curar enfermos? Ok. Vocês vão receber poder para ser minha testemunha. Porque se vocês não forem capacitados pelo Espírito Santo, vocês não vão conseguir ser minhas testemunhas. E a gente vai aprofundar o tema nos próximos capítulos, né? Vocês venham nos próximos dias, que termo testemunho é importantíssimo, e Apocalipse revela isso de forma maravilhosa. Amém? Amém. Terminando, exatamente. Gostaria de saber se ficou alguma dúvida, se não for muito claro, se a gente não conseguiu ser claro, alguma coisa, sobre a nossa responsabilidade, sobre o valor do livro de Apocalipse, né? O que ele se trata sobre,
Esse trato, qual o assunto dele, qual o objetivo dele? É trazer uma conclusão, fazer os fechamentos, fazer uma abertura, porque ainda há de vir, mas é trazer o principal, que é Cristo. Fazer a conclusão em si da Bíblia. Que a gente tenha isso em mente quando for ler o Apocalipse. Apocalipse não veio para revelar a besta, não veio para revelar o anticristo, não veio para revelar o tempo de tribulação, ele veio para revelar Jesus, esse primeiro, e das coisas que hão de acontecer. Então, finalizando, eu queria saber se alguém tem mais algumas perguntas. Só como ser testemunha. Aí realmente, no seu trabalho, eu não tenho essa resposta. Além do que já foi dito, né? Mas particularmente como testemunhar em cada situação, como médico, eu não faço a mínima ideia, muitas vezes. Eu não sou médico, mas não sei como é que a Rafael vai testemunhar. Então, se alguém tem alguma dúvida, um pedido de oração, o pastor está aqui. Entendeu? Daniel, o pessoal está pedindo para botar de volta o capítulo sobre o slide sobre simbologia. Tem muito símbolo que a gente não. Tem uns que a gente nem conhece. O que a gente tem que ter em mente também é que a gente não vem aqui fechar a questão. A gente não sabe, a gente não tem a última palavra de tudo. Quem tem a última palavra é sempre o Senhor. A gente não tem a última palavra. A gente vem aqui para trazer um pouco do que o Senhor tem nos ensinado. E cabe a cada um de nós verificar, estudar, discernir, reter aquilo que é bom e julgar o que nós temos dito, falado, e jogar aquilo fora, aquilo que não presta, né? Aquilo que o Senhor incomodar cada um de nós, né? Que a paz do Senhor seja o árbitro, né? Como diz nosso coração. Amém? Queria convidar aqui um dos pastores para estar orando, finalizando, fazendo a conclusão. Glória a Deus. É importante você ter em mente esse quadro, porque muitas coisas elas são apresentadas em figuras e que nos confundem, especialmente quando a gente não tem um entendimento da Bíblia como um todo. São 6 meses, mais ou menos, que nós estamos estudando Apocalipse, e muitas coisas Deus foi descortinando diante dos nossos olhos. Eu comecei a ter uma visão de Ageu, uma visão de Joel, uma visão dos profetas a partir de uma perspectiva apocalíptica. Mas eu acho que o grande desafio para nós hoje é que tudo isso que foi revelado a João estava lá porque ele já era uma testemunha, e isso foi revelado para que ele pudesse, então, testemunhar de Jesus Cristo, das coisas que haveriam de acontecer. Deus está nos chamando para que sejamos testemunhas. Deus está nos desafiando a proclamar e a revelar Jesus Cristo nessa geração. Fantástico, irmãos. Deus não faz nada sem que primeiro Ele revele aos seus santos, os profetas. Deus não destruiu a terra na época de Sodoma e Gomorra sem que primeiro Noé tivesse sido avisado. E ele testemunhou. Deus não destruiu Sodoma e Gomorra sem que avisasse a Abraão e a Ló. Eu estou prestes a destruir Sodoma e Gomorra. Deus está avisando a mim e a você que Ele está prestes a fazer algumas coisas. Mas se eu e você não tivermos esse entendimento, nós não vamos cumprir esse papel na geração que Deus nos chamou.
Fique de pé e vamos orar em nome de Jesus. Pastor Ari, posso encerrar? Você quer dar algum aviso, alguma coisa? Semana que vem nós teremos a nossa terceira aula e eu tenho certeza absoluta que você vai estar se aprofundando naquilo que Deus deseja revelar a você. Isto é muito marcante. A maioria de nós lê Apocalipse numa perspectiva apenas futurística. Nós precisamos ler Apocalipse com o olhar do Cordeiro, de Cristo Jesus, aquele que no capítulo 5 foi entronizado, aquele que no capítulo 9, capítulo 11, todas as coisas serão sujeitas sob os seus pés. Para mim, esse é um ponto de muita luz, quando ele falou de Noé, Abraão e Ló. Noé trabalhou, Abraão intercedeu e Ló obedeceu. Então, trabalhar, interceder, obedecer, tem que estar assim, amarrado no nosso entendimento isso. Trabalhar para o Senhor, obedecer e interceder. São ferramentas, quer dizer, são luz para esse tempo nosso, esse tempo de hoje. Então, essa palavra que o André ministrou, quando ele falou isso, assim, para mim, abriu meu entendimento, o quanto isso é necessário e como isso foi diretivo na vida desses homens. Então, vamos ser práticos. Talvez você tenha alguma pessoa que está fora da arca. Talvez você conheça alguém que não quer sair de Sodoma e Gomorra. Talvez você conheça alguém que precisa ser salvo. Vamos começar então por Abraão. Vamos interceder. Depois eu e você vamos testemunhar. Vamos obedecer. Quem Deus colocar no seu coração aí, nós vamos estar orando. Simbolicamente, esse lugar aqui foi preparado como uma arca, para que muitos perdidos entrem aqui. Há pessoas na sua família, há pessoas que são suas amigas, que não conhecem a Jesus Cristo. Pai, obrigado por esta palavra nesta noite, por esse estudo nesta noite, pela clareza. Obrigado, Senhor, porque entendemos o nosso papel diante deste livro que nos parece tão misterioso. Somos chamados a testemunhar, a revelar Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, sob o poder do Espírito Santo. Precisamos novamente de um derramar do Espírito Santo, a fim de que nos tornemos testemunhas. Se não temos falado para ninguém a respeito de Jesus, temos falhado em nosso testemunho. Se temos falado, mas não temos alcançado o coração ou resultados, pedimos a tua misericórdia. Mas nós oramos agora por aqueles que o Senhor tem colocado em nossos corações, que se encontram perdidos, que se encontram fora da arca da graça, aqueles que se encontram em meio a Sodoma e Gomorra e a tudo que elas vêm oferecendo à nossa sociedade. Age por misericórdia e arrebata essas pessoas desse sistema maligno, das obras das trevas, das garras de Satanás, e haja libertação em nome de Jesus. Amigos, familiares, conhecidos, vizinhos, trabalhadores que se assentam ao nosso lado, enfim, Senhor, ajuda-nos a ganhar almas para o Senhor nesses dias. Que haja um despertamento no meio da tua igreja, para que sejamos testemunhas para a glória do teu nome.
Pedimos que o Espírito Santo seja derramado sobre os nossos corações. E nós declaramos que toda a força de Faraó que deseja resistir ou impedir que as pessoas sejam livres, seja repreendida pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos conduza debaixo da sua paz, hoje e sempre. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido, em nome do Senhor.